All Ok, right, we are estamos live. ao Tony. vivo. Tony, Hey, oi, Brandon. irmão. Oi, meu How amigo, you como doing? está você? Good, Estou bem, good. estou Hey, bem. so Então, I eu came up with a new arrumei um nickname, novo Tony Babyface. apelido, Tony Does Carinha de does that Bebê, okay? I'm e eu vou spreading the espalhar word. isso pro mundo. I É, had to não, make eu tava com muita barba just look branca e great, eu precisei tirar. dude. You look like Nossa, 20 parece que years você ficou younger. 20 anos Hey, mais jovem. that Como doesn't pode melhorar ainda totally get mais? any Sim, better than como that. pode, totalmente. Totally. Então, Thank you for obrigado having por me on participar here. aqui comigo. This Este month is mês é o National mês Recovery nacional da Month, and recuperação e one of uma the das things coisas I que eu wanted queria to falar chat to com you você a about was respeito, basically basicamente, era being sobre estar on do the other outro side lado da in recovery, recuperação, living sabe? with an Morando addict, com um and viciado. E kind of meio what that que isso is é, and how you como dealt você with it. lidou com isso. Sim, Yeah, well, sabe, Anthony diz, I definitely didn't definitivamente eu deal não with it lidei gracefully all the graciosamente com time. isso o You tempo know, it todo. was one of those Foi things uma that I dessas coisas que definitely eu definitivamente underestimated. subestimei. I had a Eu tinha um strong ponto point de of vista view muito forte that que o love amor conquers all, conquista tudo yeah, and that e que o love meu amor for por her ela would seria be o enough. suficiente. The O creationship that we criacionamento que had would be tínhamos seria o enough to not suficiente para nem even sequer consider considerar ter having algo something como like álcool alcohol consumindo consume o her universo universe, dela. E and it would work funcionaria for a por um while, tempo. and it's E sort of like meio weeds in your garden, como you know? ervas It's like daninhas no you seu get rid of them jardim, very sabe? Você se slowly, livra delas, mas elas so ficam unless you voltando. have the A não tools, ser que você tenha as ferramentas, elas they just apenas keep ficam coming back, voltando. and E they'll elas still ainda come back, voltam, mas but pelo at least menos when quando you você have tem the tools that ferramentas que actually realmente work, funcionam, um, sabe? Então then você you're able pode to deal lidar with com them in a elas de uma way that maneira que na actually verdade cria, creates mas what a the pessoa person tem has que to ser be to want. aquela, a They have pessoa to tem que have ter the a demanda em demand seu for it mundo. all. But I Eu thought by achei me que ao trying to tentar fix it, by me loving consertar, enough, ao amá-la loving hard enough, suficientemente, loving amar her das the formas right way corretas, amar would be enough. And all it duramente, e ended up tudo que looking like acabou was me foi trying to parecendo que eu control the estava fuck tentando out of it controlá-la and it drove e them probably provavelmente more to a crazy. levou a beber ainda You know, mais. E it's Brando diz, é interesting. interessante, I entretanto, want eu to get quero some dar um pouco do backstory on this histórico just to para give isso, people a para bit dar of um pouco de contexto context para as with it. But pessoas. when you Quando say você that, diz isso, because pois I've eu já seen vi so tantas many things in coisas my no meu world, mundo, like I've eu seen já so vi many tantas things that I coisas que eu chose escolhi while enquanto eu drinking estava that would go bebendo, e down, and eu I'm olho like, para isso man, agora e falo, what's cara, going o que está on in that acontecendo universe? naquele But universo? it's E não é not a um good bom place to lugar para look se olhar from a partir because daí, pois tentar até mesmo trying to even reason justify that justificar essa insanity and the insanity insanidade that e goes on racionalizar a in the brain insanidade que of an acontece na addict cabeça de um is viciado. talk Uau! about a Falar de roundabout. uma But that volta. thing with E love, a coisa because que eu adoro, it's porque é interesting interessante o the relationship relacionamento que that eu I was in estava at the na time, I época, eu fiz regret so tanto much that isso, eu I would ficava be do on outro the lado other end falando, você não going, me you don't ama. love me. Um, E but era it was sempre always this essa need necessidade de for validation, validação, but mas also também I'd eu say diria, olhando para isso agora, more so a ainda need mais for uma savior, almost a necessidade de um cry for salvador, help quase um grito while por not ajuda sem desiring desejar any nenhuma help. ajuda. Yeah, Sim, interessante, interesting. Anthony diz sim. Yeah, Sim, tem there's a muito lot of that. disso. I Pessoalmente, personally definitely definitivamente eu had the tive a savior mentalidade de mentality Salvador, because porque. E ainda still tenho. do, but been E estou working through it. trabalhando com isso, sabe? Quando When nos we first conhecemos, met, ela she me told me disse her a whole história life dela, story within a the first história 10 da to vida inteira 15 dela nos minutes. And próximos so 10, 15 minutos. she told me Ela she had contou que tinha bipolar transtorno disorder, bipolar, tinha sido diagnosed when she was 17 and diagnosticada there aos when she was 17, 20. medicada aos She 20. Ela already já had a tinha tido baby um that was bebê 8 months de old, who's my oito oldest son, meses, who I've meu adopted filho que eu adotei when he quando era was um a bebê. baby. And Mas eu but me I lembro remember de ter having esse this ponto de point of view, vista. like she was so Ela era tão brilliant and brilhante e beautiful and linda e uma one person pessoa I que was eu able to talk to que for podia hours and conversar por hours and horas e hours horas e because horas she e nunca ficar poured into me. entediado. And so Então, meu my ponto de point of view is vista é, that, well, if bem, I se eu love her amar o enough suficiente e se and eu if I can puder provide like a safe fornecer um espaço space seguro for para her ela e para o and her filho son, dela, que agora é my meu son now filho, today, he's ele tem 23 years old by the way, 23 but at anos, the time he was only 8 mas months eu old, adotei very, com very 10 sweet. meses. Yeah, thank Incrível, you. obrigado. E That it nem wouldn't even seria be a uma consideration. consideração. And E, on além top of disso, that, ela she me also disse told que me ela she tinha had transtorno bipolar bipolar disorder too. também, So então it was era. like you Sabe, had the você tem perfect storm of essa mental história illness perfeita mixed in de with vício addiction. She had told me misturado she had been to com AA meetings transtorno mental. Ela me disse que já already, tinha participado de reuniões de and AA. E but I eu não really didn't pensei think anything nada of it. disso, I really, realmente. really Realmente, underestimated eu it. super I thought love would subestimei, eu conquer achei que o all, amor and you know, conquistaria it did, tudo and it e would fez for e a certain conquistou amount of por uma time. certa But
quantidade de tempo. E quando você começa a acrescentar a vida, os estresses da vida, talvez dinheiro, um deles, definitivamente eu tinha dificuldade enquanto quiropata. Eu estava estressado com relação a isso. Em algum lugar no fundo da minha mente, eu estava sempre preocupado
que ou ela teria um episódio bipolar, ou na época ela estava bebendo, entre aspas, casualmente, mas ela não tinha um botão de desliga. Yeah. Sabe o que eu quero dizer? Eu sei o que você quer dizer, diz Brandon. Sabe? É como, é hora de parar. Sabe, é hora de ir para casa. E ela continuava indo, 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 indo. E sem achar nada disso, não tinha um botão de desligar. Meu corpo, por sorte, tinha um botão de desligar. Se eu bebesse como ela, eu vomitava tudo e não tocaria uma gota de álcool por 6 meses, porque só de pensar nisso eu ficava enojado. E ela não tinha isso. Ela não tinha um botão de desligar. E, sabe, que eu posso associar a ter essa alergia. Alergia é quando você não tem um botão de desligar. E eu tentei racionalizar com ela. E no eles dizem, você não pode racionalizar com a insanidade. Então, para a pessoa que tá, tipo, o codependente como eu, pois eu fui para as reuniões de e eu fazia festa antigamente, eu não vou mentir. Eu precisava olhar para a minha parte da jornada. Sabe, será que talvez eu sou um viciado? Só porque eu não tenho uma grande tolerância, não significa que eu não seja um viciado, mas não era algo que me motivou. Mas eu li o eu li o Narcóticos Anônimos, eu li o Viciados em Amor e Sexo, que era tipo super romântico. Eu sempre me apaixonei por essas mulheres que tinham coisa acontecendo. E daí, quando finalmente eu topei com Codependente Anônimo, eu falei, tem. Sabe, encontrei pessoas que na verdade precisavam de mim. E isso me validou. E tinha esse programa de autorresposta funcionando nos bastidores. Então eles nunca vão me abandonar, porque eles precisam de mim. Então, e eu tava tipo, uau! Isso foi tipo um tapa na cara pra mim. Era algo que eu precisava olhar seguindo em frente quando ela passava por episódios. Ok, será que eu quero ver com isso pelo resto da vida? Número 1, naquele ponto, nós tínhamos 2 filhos, nós tínhamos um filho, e aí sim, foi interessante. E a pergunta pra gente era, o bipolar está levando ao bipolar ou o bipolar está levando ao alcoolismo? E eu acho que eles andavam de mãos juntas e era tipo a perfeita tempestade. Quando surgiu um episódio, ela estava sóbria. Quando ela estava sóbria era maravilhoso, sabe? Era fantástico. E definitivamente eu tava tipo batendo nisso, porque eu sempre tinha aquele medo, quando é que vai acontecer de novo? Que evento estressante vai ocorrer no futuro que vai colocar vai levá-la a fazer beber novamente? Então, e como uma pessoa apaixonada por alguém, quando você continua projetando isso como possibilidade, o seu ponto de vista vai criar sua realidade. Ela é super consciente, então ela energeticamente estava consciente de mim, projetando. Sabe? E se essa tempestade acontecer novamente, ela vai me trair, ela vai me levar a passar por aquilo de novo, e as crianças, e eventualmente tivemos uma filha, então tivemos 3 filhos. Sabe, Brandon diz, essa coisa de você falar que você fez e narcóticos e todos os outros, é uma das coisas que eu admiro a seu respeito. Quando você contou essa história sobre fazer os 4 passos, os 4 passos do programa de 12 passos, basicamente é escrever o inventário da sua vida, todos os seus ressentimentos. Eu sei que eu falei na última live que eu fiz com o Dan que eu escrevi 43 páginas A4 de ressentimentos, sabe? Desde quando eu podia me lembrar, e metade delas era ressentimento contra mim. E você me dizendo, sabe, eu me lembro de você me contar essa história, sabe? Você escreveu, eu vou fazer isso também. O que eu queria meio que chegar, mesmo ter um senso de conscientização nessa live, verdadeiramente fazer um acordo a partir desse outro lado. Eu mandei essa pesquisa no meu banco de dados recentemente, eu falei, sabe, eu estou considerando várias coisas diferentes com recuperação. Você pode me dar ajuda? Você pode me dar informação sobre isso? 80% das pessoas que me devolveram foram pessoas lidando com isso, irmãos, irmãs, filhos, mães, que tinham viciado. Basicamente era a mesma coisa, sabe? Eu não sei que porra fazer, ajuda. E eu vi os comentários aqui também, então estou me perguntando com isso, pois tem também essa coisa que falamos a respeito, que eu
Cara, realmente tive que olhar para isso. Essa má identificação entre ser um salvador e realmente se importar, Mhm. sabe? Onde é tipo, mas se eu te salvar, eu estou me importando com você, não é se importar, é ser um salvador. Então, bem, não Well, it doesn't funciona, work. Anthony diz. E o que What eu I learned, aprendi, people who pessoas que have the têm a savior sort of mentalidade ou mentality and capacidade de capacity, salvador, and diz Anthony, that big part of basicamente todo mundo, a propósito, Brandon diz, ou pelo menos todos os buscadores do mundo. Sim, yeah, absolutamente, diz absolutely. Anthony, pois, Because uau, estamos buscando a seeking the truth to verdade para create criar um mundo a melhor, um mundo mais greater world, or at grandioso, least buscando a seeking verdade the para truth to criar create uma a família better melhor, ou family or uma more família mais functional funcional, family, mesmo even just começando starting dessa off maneira. that way. And Sabe, para for mim, me, being in like the ser, estar no chiropractic campo da field, like being like a quiropraxia, ser um holistic médico doctor, holístico, blah blá blah blá blah, blá, foi is like, tipo, how como can we podemos get chegar to these nessas things coisas naturally? naturalmente? And so, E um, but Mas uma one das of the coisas things que that me helped me, ajudou which é I did que not eu não like it gostei, at que the eu não gostava time, na época, because it porque would have tinha me required me requerido to deixar ir let go and e to let them deixá-los escolher. choose. And E isso that foi péssimo. sucked, especially when you have Especialmente quando a você tem fucking um huge coração heart imenso pra and caralho, you quando love the você ama a person, pessoa, and mas you você vê realize that que you trying to tentar controlar control it, you isso, trying to que tentar encapsulate encapsular a them, pessoa, é almost quase like como putting them into colocá-la numa prison so that they prisão could para nunca never fazer fuck out. merda. Não It doesn't funciona work de modo at algum. all. And E so I eu had tive que to start começar a looking at olhar para many várias things coisas a about meu respeito. myself. Número Number um, one, why por is it que that eu I atraio attract pessoas people like assim, this? You know, sabe? O what que is é it que há about em mim me que that eu I keep continuo attracting to? Okay, atraindo? well, it Ok, eu has tenho a the mentalidade savior de Salvador. mentality. At the Naquela época time, eu I learned I aprendi was que a eu era classic codependent. codependente clássico. I Eu needed precisava que as people pessoas to need precisassem me. de mim. Tá All right, legal? and then, E in this nesta reality, realidade, quando when você you diz, say, okay, well, I'm ok, going eu to vou let them deixá-los choose because escolher, they're se going to eles go forem em ahead and frente e die, morrer, então eles then vão they're em going to go frente ou ahead and morrer, die. mas But isso não that's é not se fair. importar. E Brandon diz, cara, isso é imenso, sabe? E aí, puf, essa escolha de até mesmo olhar para isso, bem, olhar para isso, mas também ter um reconhecimento de que isso é realmente se importar. Sabe, pois eu acho que para muitos de nós tenhamos essa imensa mal identificação e mal aplicação do que é se importar. Mhm. Bem, se eu me importo com você, basicamente eu vou desistir da minha vida por você. Se eu me importo com você, eu vou te salvar. Se eu me importo com você, sabe, o que quer que seja. Mas olhar para essa escolha por si, essa coisa que você disse sobre eu sabia que eu tinha que estar disposto a deixar ir. Sim, Yeah, não é not easy. fácil, diz It was Anthony. so Foi duro pra fucking hard, caralho, man. cara. And Mas eu but I fiz, e did. And sabe, she did ela. about Eu me her lembro que she ela did fez. Ela she was estava out of fora the de house. I had casa, eu tinha custody of the custódia das kids at the crianças na time. She época, ela stayed ficou with com o her pai father dela and she e ela worked the 12 trabalhou os steps. 12 I would passos. say out of Eu all diria the que different todas as diferentes modalities that modalidades que I didn't tivemos, know eu não about Access conhecia Conscious, Access Conscious na época, eu queria ter I did. conhecido, Out mas de of all todas the as modalities we modalidades had que ever tínhamos done, feito, the foram os 12 12 steps that passos que actually really turned her realmente around. trouxeram And it uma actually volta para turned ela. around too, because E when para I mim actually também, did porque the quando eu inventory, I fiz o got to look at inventário, eu pude how olhar angry of a son of a bitch I com was. quanta I raiva mean, eu my tava. inventory was O about meu that thick. inventário I foi had dessa hundreds grossura. Eu sei, eu adoro que você disse isso, diz Brandon. Essa história para mim, que quando você conta isso, você escreveu o seu, né? Quão grosso foi? Cara, It was a 3-inch tinha written binder, um no little fichário book. dessa And I remember grossura me e eu lembro que raising um on mine, he draws the paciente também inventory on fez it. os He's 12 like, passos, falou you're assim, você running é um your filho little da mãe binder, aren't raivoso, you? não é mesmo? E para mim, Brandon diz, para mim, isso é um reconhecimento tão grande de quem você é enquanto pessoa. Sabe, quando eu te ouvi dizer isso, eu estava tipo, meu Deus do céu, isso é tão você, porque é esse grande coração, é esse se importar. Onde está minha parte nisso? Yeah. Sim, porque Because eu I was estava controlling. controlando Like in em general, geral, forget sabe? about her, Esqueça her os addiction, vícios e o her a bipolar. bipolaridade I dela. was a Eu era controlling, jealous, um entitled babaca, asshole controlador, with a ciumento, com um Napoleon complexo complex, de probably. Napoleão misturado ali, provavelmente. Eu vi de onde que você tirou a carinha de bebê. And Sim, yeah, então so eu I tive had que to olhar look para at like the isso fifth step. I had to e look eu at my olhar para part, minha man. I was parte, like, cara, tipo, fuck, porra, eu I'm sou a um dick. panaca, eu I posso could ser be a um dick. panaca. And I E had eu to point tenho you um that to ponto de certain vista, areas where eu I tinha um knew ponto de that vista que em determinadas could be áreas eu very sabia mais, e, annoying to be e isso pode around. ser And irritante de so, estar por perto. did it Isso a drive her levou a to beber? drinking? Não. No. Did a Muitas lot das of the things coisas that she que would ela say dizia that que não she didn't gostava a meu like about respeito e o que estava me, what was acontecendo no going on nosso in our casamento, marriage,
no meio dos episódios dela, ou manias, muitas coisas que ela disse foram precisas? Absolutamente. A punição coube no crime? Não. Mas, na verdade, eu dei uma olhada para as partes que ela estava dizendo que eram verdadeiras. E o meu alvo naquela época era a família, cara. Sabe? Eu não queria que as crianças ficassem sem mãe, eu tive que olhar. Eu vou tomá-la de volta, apesar de tudo que ela me fez passar. E sabe de uma coisa? Sim, eu amava. Sabe, o amor conquista tudo. Você vai abrir mão da sua vida pela sua esposa e nós começamos a fazer uma coisa cristã e tá cortando um pouquinho para nós. Então, eu levei isso pro coração, eu fiz isso. Eu me jogaria na frente do ônibus por qualquer pessoa. Era como eu era, sabe de uma coisa? Não era uma vida feliz para mim. Isso também é onde Access entra, diz Brandon, porque você olha para um ponto de vista como esse, sabe, abrir mão da sua vida porque Jesus abriu mão da vida dele. Uma coisa que você aprende que não cria espaço para você escolher nada além de ser um salvador. E é o que eu amo sobre Access, é que você supera esses pontos de vista, você cria um futuro diferente para você e para o mundo. Mas essa coisa que você disse sobre você queria ter Access e a coisa que realmente funcionou foi o programa de 12 passos, eu também. Pois isso é uma das coisas que eu estou olhando, sabe, com o futuro, do que eu desejo criar com isso, é porque eu tinha a Access, eu usei as ferramentas por 13 anos e ainda assim eu escolhi o vício, ainda assim escolhi o alcoolismo. Então eu digo isso porque o programa de 12 passos para mim foi a única coisa que me deixou limpo. Não teve POC para eu sair dessa, foi olhar para isso diretamente, olhar para mim com isso e falar que porra eu tô escolhendo. Mas também, eu só queria dizer com essa coisa que você falou, sabe, quando ela ficava, tipo, te dando a desculpa porque ela estava escolhendo isso, eu quero dizer para as pessoas lá fora, não há razão e justificativa porque um viciado escolhe qualquer coisa, porque um alcoólatra escolhe qualquer coisa. E se você é um membro da família ou alguma outra pessoa que tem isso, apenas talvez olhe, procure a conscientização no seu mundo sobre se isso te deixa mais leve ou mais pesado. Eu sei para mim que eu fiz isso também. Eu sei que eu usava, cara, eu fiz as merdas mais estúpidas, mas eu olho para isso agora e, ok, legal, então eu escolhi isso e o que vem a seguir, e eu faria isso também, onde era tipo, sabe, isso é. Eu vou escolher isso por causa disso, em qualquer lugar que eu estou escolhendo isso por causa disso, é uma razão justificativa para que você possa manter, continuar escolhendo o que quer que você está escolhendo. Sim, Anthony diz, sabe, eu trabalhei e parte do. Eu sempre busquei internamente, sabe, especialmente depois que eu deixei a faculdade de quiropraxia, mesmo antes de conhecê-la, isso definitivamente me fez começar a olhar para o meu papel. E eu me lembro, entretanto, o que fez para alguém do nosso lado disso. Quão mais perfeito eu posso ser para que eles não fiquem doentes? Eu não queria dar uma razãozinha para ela querer beber. Isso significava que eu tinha que ser perfeito. Eu estava sempre em julgamento se eu estava ou não sendo e fazendo a coisa certa que a manteria feliz e nunca levaria a beber novamente. Sim, falando de. Mas é também essa coisa de tipo. Oh, é quase um julgamento em torno disso, sabe? O vício é errado, como eu lido com isso de maneira correta. Bem, eu vejo muitos casais também, diz Anthony. Eu tenho um amigo que, sabe, ela meio que tá do meu lado das coisas e o marido dela bebe regularmente. Ele teve alguns problemas de beber, dirigir embriagado e quase perdeu a carteira de motorista e ele é bem sucedido, não destruiu o negócio. Tem todos esses aspectos diferentes. A forma que ela lida, ela tem um desdenho por ele quando ele faz isso. E eu perguntei, onde está sua permissão? Você tem esse desgosto por ele, não vai mudar nada, sabe? O que se requer para que você comece a olhar não para o seu papel, porque ele está escolhendo a beber, porque isso é a escolha dele, mas o que é que você está sendo, que está criando
essa não vulnerabilidade, porque você tem essas paredes e barreiras e olhando para isso como se ele fosse um pedaço de merda, isso não vai criar mais grandiosamente também. Obviamente, ele está com dificuldade com isso da própria maneira, e não é algo que ele está escolhendo olhar. Então, se vocês quiserem ficar juntos, você precisa estar em permissão do que ele está escolhendo. Mesmo isso, diz Brandon, reconhecer que na verdade você está fazendo a escolha de ficar. Pois eu acho que isso é uma das maiores partes também. Reconhecer, por outro lado, que estar do outro lado do vício é que escolhas eu estou fazendo? Que escolhas eu estou fazendo, sabe? Eu estou escolhendo ficar, eu estou escolhendo ir. E, na verdade, reconhecer as escolhas que você fez. Mas também que não há nada que você possa fazer para mudar isso, sabe? Eu me lembro, cara, eu me lembro de uma conversa com Gary Douglas, provavelmente por 12, 18 meses antes de eu realmente parar. Ele me fazia perguntas e era tipo, eu nem tô olhando para isso, sabe? Para mim, a única, o primeiro passo em mudar isso para mim, na verdade, foi desejar mudar. Sem isso, eu não ia para lugar nenhum. Mhm, Sim, sim, mhm. exatamente, Exactly. Anthony diz. É, Yeah. e Look, veja, the os 12 12 steps is passos probably the provavelmente most são in-depth o mental processo cathartic catártico process that I've mental ever come mais across after studying a profundo que eu lot já in encontrei. psychology. Eu já estudei várias And it takes a modalidades e huge, é huge preciso level um of grande, vulnerability grande to nível de actually be vulnerabilidade para present realmente estar with presente com those esses steps. passos. And E qualquer anybody who pessoa que actually passa goes por through it, isso, like realmente really passa por goes isso, through it, ah, um, é it's libertador. freeing. And E mais uma vez, again, uma one das of the ferramentas tools que you learn aprendemos in em Access, Access, really to realmente basically para have ter more mais C4 receber, in mais life, vida, is é having ter esse that element elemento of de intimacy intimidade with consigo yourself. mesmo. E And vulnerabilidade é vulnerability um is dos one of the componentes. components. E os And the passos steps são are a uma forma wonderful way to maravilhosa do de that fazer if isso, you're se você willing realmente to está be disposto a estar present and look presente at the e good, the olhar para o bad, the ruim, ugly, and the great o of bom, o you, feio, o and to grandioso de see your você e part ver of things partes and to também e also ver see onde what você está you com can amp raiva do up as well. caralho disso também. Sim, Brandon diz, sim. Isso também, porque eu sei que para muitas pessoas, sabe, uma das coisas que falamos em Access é raiva e potência são quase energeticamente idênticos. E eu me lembro de uma conversa que eu estava tendo com o Dan uma vez. Estávamos falando de raiva e eu perguntei para ele, eu falei, cara, será que eu tenho muito dessa raiva? E ele disse, sim, bem, uma das coisas que ele disse foi, se você for chegar na potência que você é, você vai ter que estar disposto a passar por essa raiva. Tipo, atravessar. E eu tava, tipo, isso era uma das coisas que eu não tava disposto a passar. E era uma das coisas que eu tive que provar, que eu tentei provar que eu não tinha. Mm, Sabe, onde você tá provando o oposto do que você dizia o que é, ou que você se julga como sendo? yeah. Sim. E eu posso te fazer Can uma I ask you a pergunta, Anthony question? This is pergunta. because Porque isso it popped. surgiu. Você Would you diria, say então, so? You sabe know how como like quando you're você está facilitating choice facilitando for escolha possibilities and por all that, possibilidades e tudo and isso, e o your seu level nível of de receiving, receber you know, exponencializou? exponentialized? Do Você you? Pois Because uma one thing coisa that que eu I got to pude observe is observar, sabe, as people, pessoas you know, addicts will find viciados excuses encontram to desculpas use para whatever usar the o thing que is that they're aquilo que eles addicted são to, viciados, whether it's quer they're se eles estão having stress estressados ou or se eles whether they're estão being sendo challenged by their level of desafiado receiving pelo expanding nível de or receber whatever. expandido ou o que for. Did you find Você that descobriu when que that quando essa opportunity oportunidade se apresentou ou was foi presented to apresentada you, até você, did like obviamente obviously você you would have teria to que expand your expandir o seu level of nível de receiving. recebimento. Did that Isso create a criou um bunch of monte de stress for estresse para you? I'm você? not Eu não trying to estou say dizendo that que isso that's é what you razão did, justificativa, mas but like sim, Brandon diz, mas definitivamente foi um gatilho. E é interessante porque, sabe, você olha, as pessoas olham para os gatilhos com vício como razão justificativa pelo porquê elas escolhem, right. mas também, sabe, para mim na época era uma razão justificativa e um dos meus maiores gatilhos era quando eu chegava nesse espaço de mais de mim, Mm, yeah. sabe? Alguma porta se abria e eu ficava tipo, uau! E eu chegava a tanto espaço a mais e sempre eram momentos assim que eu bebia mais. Interesting. E eram esses. Teve uma vez que eu estava na Itália facilitando uma classe, e a classe era incrível, me explodindo assim. Logo depois disso, eu acabei na reabilitação na Itália por 2 semanas. Yeah, go for it. Sim, That's a isso é um phenomenon in and of fenômeno em si itself, mesmo, não right? é, Anthony? Diz.
What do Yeah, you É, work that shit out. trabalha, vai entender essa Yeah, merda. what is that? But see, Sabe, but see, mas eu I have tenho the allergy to alergia ao alcohol, so I álcool. E se eu take tomar one um drink and gole, it's pronto, vamos let's lá, do this thing, sabe? you know. Um, O Which is que é a uma real coisa que thing, by the existe a way. I mean, propósito, they said Anthony, in em the um documentary that I documentário worked on, chamado Think Que Do We Know? Flip They Sabemos, talk about nós, that. They eles falam talk sobre about isso, like sobre isso. Eles people falam with porque as addiction pessoas com have vício, just from the physiological apenas do padrão standpoint, fisiológico, sabe? you know, Eles these têm receptors in the receptores no brain are like cérebro que sort of ficam like meio que vibrating, vibrando, making fazendo the a person pessoa crave the desejar thing aquilo that que they ela é want. viciada. Whereas E people who pessoas don't que não have the têm allergy, alergia, so na there is verdade actually a existe um physiological mecanismo mechanism fisiológico que that está can happen. ocorrendo. Quando você That when you diz say que era it um was a gatilho, trigger, na there's actually a verdade real há uma physiological resposta response to fisiológica that, which is verdadeira a true. isso. This A physiology that's fisiologia que está occurring ocorrendo, that que you na have to verdade você actually tem que be estar aware of consciente de para to ir go além beyond disso, it, para contornar right? isso. that's E é aí that's que the tá, thing there that Brandon you have to be diz. aware of. Você Right. tem que And as an contornar. addict, if you desire Como to get viciado, free of você it, não se livra and you disso, desire to você heal deseja from se it, curar you disso, have to mas be você tem que aware estar of what consciente, you você have to tem que be estar aware of consciente the da way your forma que body o seu corpo functions funciona also. também. Like I Eu know sei que for para me, mim, I sabe, know eu for sei me that I que have an eu tenho uma allergy, alergia ao you álcool know, and I'm e eu grateful estou for that first grato pelo step primeiro in passo the no 12-step programa de 12 program, which passos, is que é I'm eu sou powerless over it. impotente I'm sobre powerless isso, eu sou over alcohol, and impotente my life perante becomes o álcool, minha unmanageable vida se torna não because of it. administrável por causa But disso. Mas also, também, the a thing coisa that que one of the uma bigger das things that maiores started coisas to que set me começaram a me free was libertar foi recognizing that I reconhecer que even eu chose escolhi até mesmo that isso, I chose que eu escolhi the a physiology fisiologia do of meu my body. corpo. So that Então, sabe, even mesmo then, even então, with the mesmo com allergy to alergia ao alcohol, I wasn't álcool, eu the não estava effect, sob o I wasn't efeito the disso, eu victim fui of o it. escolhedor disso. Wow. Uau, bem colocado, Anthony disse. So, Então, sabe, you know, while we're on the enquanto a gente 12-step estava no thing, I negócio just dos want to 12 say, passos, because eu quero a dizer, pois lot of muitas people have a pessoas lot of têm muitas mention merdas about estranhas a that respeito in disso, AA e também sobre a AA, where it's que é like, you know, tipo, o AA is, AA it's all é about tudo sobre religion, and religião, people as have pessoas some, têm I tantos. mean, Bem, eu I did. tive. Even Até the o thought of going to an pensamento de ir AA para uma meeting reunião de was just AA, like, eu no falava, thanks, não, I'm obrigado, eu não not sou one uma of those dessas people, pessoas, you know, sabe? but to Mas have it be ter one of the isso como most uma freeing das coisas things, mais I would just libertadoras, eu meio kind que of like to gostaria de touch on it from abordar a my partir do meu point of view ponto de about vista what it sobre o que isso contributed to contribuiu me, comigo, because pois even the mesmo o second segundo step passo, que is the é a willingness disposição to em turn your life virar a over sua to a vida, power entregar a greater sua than you. vida para um poder mais grandioso do que And a lot of você. people would Muitas make that pessoas so fariam isso, religious. You disso know, uma that's coisa God, tão that's religiosa, isso é Jesus, Deus, isso é that's Jesus, whatever. isso é... But I E eu remember me the sponsor I lembro had at the time, he do said, padrinho que eu tinha even na if you época, don't que, believe in que ele any of dizia, that, mesmo que você não make a light acredite switch, nisso, make a faça um power greater than poder you, a light mais switch. And I grandioso de was você, like, um fuck you. interruptor. Eu It's like, falava, que yeah, porra, it's porra about é essa? looking at É sobre you, olhar, é it's sobre about olhar looking at para algo something fora de outside of you você, na actually being verdade, a sendo uma contribution contribuição to para your sua life, vida. not Não not just all somente about sobre you. And I você. was like, E eu tava tipo, so for então para me, mim, the a combination combinação of that disso with com Access, access, porque because sabe, a you know we gente talk fala em about in Access, access, consciência consciousness is é everyone tudo and e todos everything is estão included and incluídos no e one is like nada e nem no one and ninguém é nothing is julgado. judged. E Um, para for mim, me, foi it was uma one of das the coisas things mais early cedo on na in my minha recuperação e recovery eu me of lembro just de being estar apenas, like tipo, consciousness, consciência, por please, favor, like, and e that aquela willingness just to disposição em let it deixar in. isso But it's entrar. Mas also, também, eu I digo say that isso because porque até even mesmo with com as the people pessoas dealing lidando a with it partir do outro from the other lado, com side o with vício, addiction, is you're você not não está alone with that sozinho com either. isso também. Asking for help Peça a from the ajuda do universe, asking universo, for help peça a from ajuda da consciousness, consciência, asking peça for help. ajuda. Right. You know, I'm Eu tô kind of meio que stuck here. Like, estagnado what aqui. Que choice I escolha eu have tenho available disponível that que eu I'm não tô not seeing? vendo? O que eu What posso can I ser ou do to fazer be different diferente with com this isso? that Que eu não that estou I'm not choosing escolhendo or ou que eu that I posso can escolher? choose? Right. Anthony Well, I diz, had to bem, get eu to tive que that chegar nesse space espaço where onde I eu didn't não need precisasse people que as to pessoas need me in precisassem de order for mim me to para que eu have tivesse perfect value. valor, fosse digno. Yeah, Ai, still cara, eu tô working on trabalhando that. nisso, Yeah, you Brandon know what I diz. mean? And E so Anthony I diz, got to sabe, eu see pude like ver how o much of my quanto da minha savior coisa de thing salvador, was entre the aspas, need foi a to be necessidade de ser needed. And necessário. then somehow E that de would alguma acknowledge forma the isso value
reconheceria ou validaria o meu valor como alguém que vive no planeta Terra. Então, ficar sozinho, ser independente, foi muito difícil para mim antigamente. Eu sempre precisava de ter pessoas por perto. Eu sou o completo oposto disso, porque e tudo se
resume a receber. O que você está dizendo é receber, não somente para a pessoa que é viciada, mas para o codependente, para a pessoa do outro lado. Porque se eles estão fazendo o seu amante, entre aspas, a fonte, todas as energias generativas criativas que vão em direção a certificar que essa pessoa continue sóbria para ter uma vida funcional juntos, para eles e para os filhos, mas muito disso se resume a recebimento dos dois lados, não é? Então, se eu estivesse funcionando a partir de uma não necessidade, então eu teria estado em mais permissão do que ela escolheu. E eu meio que cheguei a isso até determinado ponto, sabe, onde eventualmente ela ficou sóbria o tempo todo, mas a bipolaridade veio com tudo e dessa vez eu não podia culpar nem drogas nem álcool, porque ela não bebia. Essa era a ironia. Então isso é meio que... Lá estava ela com dificuldade em estar no episódio e lutando, reconhecendo que ela estava no meio do episódio bipolar. E o que eu vim aprender com as ferramentas de conversando com as entidades, e desculpa, de Access Consciousness, na verdade eu farei uma chamada com Shenohara, criadora de Conversando com as Entidades, chamada Transtornos Mentais. Faremos uma chamada gratuita amanhã, e depois uma classe sobre isso. Ela tinha muitas capacidades que realmente não tinha um lugar para ela desenvolver essas capacidades, ter facilidade com elas. Eventualmente ela decidiu cometer suicídio, não porque ela estava bebendo ou estava sóbria, mas porque a conscientização dela era tão demasiada que ela não conseguia lidar, e as coisas ela parou de usar o AA, ela parou de fazer os 12 passos, porque as pessoas na igreja disseram para ela, agora que você tem o Espírito Santo, você está bem. Na verdade, você pode até beber de novo se quiser. Isso começou montando aquela coisinha ali, foi construindo isso, começou a criar toda insanidades diferentes e começou a cutucar o mundo dela. E é uma conversa inteira que a gente pode entrar, mas no final das contas, para a pessoa do outro lado disso, o que você está disposto a receber? Que contribuição você está disposto a receber da vida, do poder superior, de Deus? Como você quiser chamar, consciência, universo, onde você realmente pode ser sem necessidade, estar sem necessidade e não ter que ter pessoas que precisam de você para ser validado. E Brandon diz, sem necessidade, mas também começar a partir do espaço de se conhecer e o espaço do qual você escolhe, porque... Tipo, uma das coisas que eu estou muito grato com essa jornada minha é me conhecer muito melhor. E saber onde eu escolho merdas estúpidas e o espaço do qual eu as escolho, mas também saber onde eu sou brilhante. Mas, por que eu diria que essa coisa de... Sabe, se olharmos para a necessidade, por exemplo, como essa coisa imensa, ter basicamente tudo na vida sendo uma necessidade, ao invés do que eu realmente poderia escolher e receber não é apenas para mim, porque, cara, eu tive tanto disso, mas para mim não é somente falar, tô deixando a necessidade ir, pois isso ainda é funcionar a partir dessa realidade fantasiosa de que se eu for escolher. O que eu teria que fazer, e para mim, cara, eu ainda estou começando isso em tantas áreas, foi estar disposto a realmente passar pelas áreas que eu tenho isso. Na verdade, estar presente com isso, falar, cara, eu preciso tanto dessa pessoa, ou eu preciso tanto de álcool, eu preciso tanto do que quer que seja, e ficar tipo, tá aqui. E meio que dar um passo para isso e ficar presente com a energia novamente e, sabe, usar qualquer que seja a ferramenta. O que eu faria, para mim, sair de qualquer coisa, primeiro de tudo, é ter muito mais permissão disso para começo de conversa. Então, entrar nisso e falar, digamos como uma pessoa, digamos que, sabe, você tem alguém na sua vida que, sei lá, eu acho que todos podemos nos identificar com essa coisa de precisar de alguém em nossas vidas. Mas ao invés de apenas falar, ok, vou me livrar dessa necessidade, se você entrasse ali para ver o que realmente é. Pois o que eu descobri
nunca é o que você pensa que é, sabe? Mesmo quando algo assim, talvez você entre e fala, cara, eu tenho essa coisa aqui que eu decidi que eu não posso perder essa pessoa, ou eu preciso dessa pessoa, sem ela não posso funcionar, e você dá um passo nisso e tipo, uau, na verdade esse nunca foi meu ponto de vista para começo de conversa, isso foi algo que essa pessoa funcionou, sabe, a minha mãe, o meu pai, na verdade eu me importo muito com eles. E você dá um outro passo e tipo, uau, você chega a mais permissão disso e com isso. E eu tô falando por mim, mas eu meio que tô falando de uma coisa, de uma forma mais ampla com isso. Você começa a ver o que é que realmente, você começa a ver o que é que realmente que não é o que você julgou como sendo, certo? Se é que isso faz sentido, sim, faz. Ah, mais alguma coisa? Não, temos perguntas. Alguém tem alguma pergunta para mim? Porque eu me lembro que quando eu entrei em Access, muitas pessoas reclamavam da pessoa que entrava era o problema na família e eles passavam o tempo todo tentando descobrir como consertar o problema, meio que excluindo a si mesmo na equação completamente. E sim, sei lá, mas se alguém tiver alguma pergunta com relação a isso, isso é imenso, Brandon diz. Mesmo a pergunta que escolha eu estou fazendo que está criando isso. Pois sempre, se você está estagnado em algo, ou tem um gatilho com algo, ou fica chateado com algo, sempre é uma escolha que você está fazendo de responder daquela maneira. E, bem, tem uma pergunta aqui. Você pode, por favor, falar um pouquinho mais sobre a disposição em ser perfeito e o que está por trás disso? Sim, sabe, diz Anthony, quando você tem essa ideia, digamos, de manter a família unida, ou de salvar alguém, muitas vezes o viciado vai usar, digamos, a forma que você é, ou a forma que você está funcionando como razão e justificativa. Bem, você fez isso comigo, então me levou a beber. É você que está criando estresse na minha vida, isso me levou a beber. E na verdade eles vão te acusar e você começa a descobrir, ok, como é que eu posso não fazer essas coisas para que eles fiquem felizes e não sejam motivados a beber? O que constantemente é ter que ser perfeito para o viciado e eles não acabam escolhendo, mas você vem a descobrir que eles vão escolher o que eles vão escolher. E às vezes tem a ver com você ser irritante e às vezes não tem. E o viciado é um viciado porque é um viciado. Quer você esteja na vida deles ou não, eles ainda continuariam usando e fazendo o que eles fazem. Mas ao mesmo tempo é importante, é muito valioso você olhar para sua parte, seu histórico de namoro, as pessoas, sabe, se você é uma mãe e é o seu filho, ou um pai e é o filho, é uma conversa um pouco diferente, mas no final é a mesma coisa. Você tem que estar em permissão do seu filho escolher. De outra maneira, eles nunca vão obter a conscientização que eles requerem para mudar isso. E sabe de uma coisa? Em algumas instâncias eles podem morrer. E não é fácil enquanto pai, especialmente quando você já passou por isso. E número dois, quando você está funcionando a partir da coisa do Salvador, pois a pior coisa que pode acontecer para um pai é se o filho morrer antes dele, né? E é dureza. Muitas dessas reuniões que eles têm, essas reuniões, na verdade, são para as pessoas que estão do outro lado, para trabalhar os 12 passos também e falar de possibilidades uns com os outros. Mas quando eu ia para essas reuniões, tudo que eu fazia era reclamar sobre o viciado. E eu falei, que porra a gente está fazendo? Vamos falar dos passos? A gente está tão louco quanto eles. A única diferença é que a gente não tem a alergia à substância, mas a gente está louco de pedra. Podemos falar de onde estamos loucos e criar possibilidades aqui para talvez tornar a vida um pouco mais fácil para a pessoa com dificuldade? Enfim, foi bem interessante e eu parei de ir porque não era sobre possibilidades, era mais sobre comiseração. E eu não estou dizendo que todas as reuniões são assim. Eu só fui para as que tem aqui. Talvez, se você tiver sorte suficiente, você vai encontrar uma que isso é sobre falar dos passos e descobrir possibilidades.
Mas no final das contas é sobre você criar o espaço para o viciado escolher viver ou morrer. E eu sei que isso é uma escolha horrível, especialmente quando é alguém que você ama pra caralho, mas eles vão escolher de qualquer maneira. Então é melhor estar em permissão disso. E sabe, eu vou ser honesto com você, eu tive que vê-la escolher ficar doente quando ela ficou doente da última vez antes de tomar a própria vida. E de novo, não foi por causa do álcool desta vez, foi realmente a bipolaridade, todos os pensamentos, sentimentos e emoções malucos que ela foi consumida por. E psicoterapia não funcionou, medicina não funcionou, ser hospitalizada não funcionou. E ela falou: pra mim, chega, eu vou sair daqui, eu não posso mais ver assim. E eu falei: aguenta um pouquinho mais, eu sei que existe uma solução lá fora. E somente 9 meses depois eu fiquei sabendo de Access Consciousness e das barras, depois ela ter falecido. E isso ajudou muitas pessoas suicidas, na verdade. Uau, Brandon diz, eu me pergunto o quanto ela escolheu exatamente que ela precisava para levar onde ela precisava chegar. E da mesma maneira com qualquer outra pessoa que está lidando com alguém. Sabe, mesmo como um reconhecimento que estão escolhendo da forma que eles precisam escolher para chegar ao que quer que eles precisam chegar. E sabe, eu tive essa conversa com o Dan na live que eu fiz com ele e eu ainda estava estagnado em coisas com isso e apenas isso como reconhecimento, onde eu tava tipo, tá, na verdade eu precisava escolher dessa maneira, eu precisava ser tão destrutivo assim, eu precisava ser tão não gentil assim, sabe? Pra mim, era uma, o mundo sabe disso agora, sabe? Então vamos falar de uma forma de sair de uma imagem. Nunca parece como você acha, não é? Nunca parece. E, cara, a parte engraçada é que eu pedi por isso por anos. Eu pedi, sabe, o que realmente se requer para que eu vá além da minha imagem e nunca aparece da forma que você acha que vai aparecer. E eu quero dizer uma coisa mais sobre permissão. Pera aí. Isso é brilhante também. Você esqueceu de pedir por total facilidade, sabe? Falando de aprender coisas da maneira difícil, tá cortando um pouco. Sabe, nós falamos sobre conhecer a si mesmo. Eu pude saber disso a meu respeito e é uma das maneiras que eu escolhi a minha vida. Deixa eu fazer da forma difícil para que eu possa provar que eu consegui, sabe? E deixa eu passar por isso para chegar a algo. E você obtém muitas conscientizações sobre você. E era uma das coisas que eu queria dizer sobre permissão, porque passou pelo meu mundo quando eu li no livro Como Se Tornar Dinheiro, quando o Raz diz, ele... Então, se você não ouviu falar desse livro, compre-o, pois ele é épico. Mas, basicamente, quando ele está falando sobre interessante ponto de vista e chegar em permissão, tinha esse cara ali que fez uma pergunta, ele estava falando do problema de dinheiro, e, na verdade, isso é interessante. Não, essa não era a parte que eu queria falar a respeito, era a parte onde... Foi a parte onde ele fala sobre, com permissão, se você comprar o ponto de vista de outra pessoa, se alguém chega até você com o ponto de vista de, digamos que é um viciado e diz que você está atrapalhando, ou que você está bebendo por causa de você, e você ali concorda ou resiste e reage a esse ponto de vista, não somente você fica preso, mas você deixa a pessoa presa no mesmo ponto de vista. Então, falando disso, cara, é uma ferramenta tão grande que eu tenho estado muito mais presente ultimamente. O interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista com tudo. Falando disso, a partir desse outro lado, lidar com viciados é que, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Eles precisam escolher isso, interessante ponto de vista, com todo ponto de vista que você também tem, pois esses pontos de vista não somente mantêm estagnado, mantém outra pessoa estagnada também. E eu tô meio dizendo isso só para dar um senso maior desse negócio de qual é a minha parte nisso. Pois ao buscar a liberdade com isso, eu sei que essa é a única maneira que as pessoas vão chegar nisso. Que escolha eu estou fazendo que está criando isso? Sim, e é uma pergunta brilhante, sabe? A disposição em olhar para sua parte que vai criar uma possibilidade finalmente além disso. Sim.
E and alguém someone just perguntou asked in ali, there, does all tudo this isso se apply to aplica things para that as we are coisas que addicted somos to, viciados which e are não not são drugs or drogas e alcohol, maybe álcool, social talvez redes media, stealing sociais, ficar na zona encompasses, de etc. conforto, etc. Yeah, we're Bem, talking estamos about like falando this with, you know, com with álcool, alcohol, definitely the definitivamente é o extremes extremo of it, disso, but mas also with também the, I mean, go siga o with que what you você know. Are sabe, you você está choosing it to escolhendo be para less estar menos present in your presente na sua life? vida? Right. Would be Essa é a my minha question. pergunta, You know, sabe? Eu sei where I onde eu choose escolho things coisas for para that, and isso I'm e, like, tipo, There's a lot of tem that's muitas very variações rewarding, como you know, acumular, people tem show um how programa rewarding de that TV happens de along with the acumular. change Isso é and uma changing forma de things. vício. As pessoas não They live conseguem in se livrar das mess coisas with fecal e matter elas and vivem mice com and rats ratos, and all matéria that, fecal, and tudo somehow that isso, can e de be alguma maneira comfortable isso é for them. confortável para elas. E A lot muitas of these dessas people, pessoas, yeah, sim, and then there's with food vício em addictions comida, and sex vício em addictions. sexo, So sim, yeah, I sabe? mean, if Se you're você on the está na internet to the internet ao point ponto where que está it's consuming consumindo a your sua life vida, today, qualquer anything coisa that's que esteja consuming your consumindo a sua life vida, beyond além da reason, razão, é it's a uma form of forma de addiction vício and no e de não choice escolha. not to be yeah. present. Então, So, obrigado. thank you. Ah, Oh, that era was isso the que eu thing ia I wanted to dizer. say is, so starting Começando October dia 1st, 1º I de have outubro, this thing eu called tenho um Sober negócio de October outubro sóbrio starting, and it's e not não vai just ser going to be só about drugs sobre and alcohol. drogas e It's álcool, basically basicamente para for qualquer anyone that pessoa que wants to quiser get ficar sober sóbrio de qualquer from coisa, anything for a month. You sabe? know, from looking at your Olhando phone para isso 24/7, 24 from horas, shitty relacionamentos de relationships, merda, from, you sabe? know, Se if você you've got tem something algo com with eating, comida, if se it's for drugs, droga, if se it's for alcohol. álcool. Mas But basically, basicamente o kind of meu our alvo com target is with isso that is é escolher pick uma one thing coisa and e see what veja o it que isso creates cria, to be para estar more mais present presente with com it isso for a month. de agora em diante. Mm-hmm. Brilhante, Anthony Brilliant. disse. Então, So obrigado, thank you, meu my friend. amigo. Sim, Yeah, obrigado. Estou I'm grato grateful por for you, você and you're just a e gift. você é um presente, eu te Valeu. adoro. Obrigado, Thank you. Anthony disse. Sou Appreciate it. grato. Ok, meu All right, irmão. brother. Obrigado. Thank you. Tchau, Bye, everyone. pessoal. Obrigado a Thanks, everyone. todos.